Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 72. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, o seu like, curta, compartilhe, divulgue, multiplique o nosso conteúdo para que os algoritmos do YouTube possam indicá-lo a um número cada vez maior de pessoas, dando um pouquinho mais de força para que a gente continue a nossa missão de falar de poesia, de levar a um número cada vez maior de pessoas o nosso amor pela arte, o nosso apreço pela poesia e, por que não dizer, o nosso romantismo. Porque é disso que o nosso vídeo de hoje, que essa nossa edição do Sala de Poesia vai falar, sobre romantismo, sobre o romantismo literário e, mais precisamente, sobre o romantismo literário no Brasil, trazendo uma pérola desse movimento, desta escola, que é o poema Anjos do Mar, de autoria de Manuel Antônio Álvares de Azevedo, escritor paulistano, nascido no dia 12 de setembro de 1831 e falecido no dia 25 de abril de 1852, tendo vivido, portanto, apenas 20 anos. Daí o nome da sua coletânea de poemas, da sua antologia poética, publicada póstumamente. Aliás, todos os trabalhos de Álvares de Azevedo foram publicados póstumamente. Daí o seu livro, esta coletânea, na verdade essa antologia de poemas, chamar-se Lira dos 20 anos. Aliás, a Lira dos 20 anos era ou seria parte de um projeto chamado As Três Liras. Esse projeto seria escrito por Álvares de Azevedo, Aureliano Lessa e Bernardo Guimarães. No entanto, com a morte de Álvares de Azevedo, apenas a sua lira, a Lira dos 20 anos, veio a público, composta por 3 partes. A primeira e a terceira delas fazendo parte de uma face da obra, a face Ariel, nome de um anjo bom presente na obra A Tempestade, na peça A Tempestade de William Shakespeare, e a segunda parte pertencente à face Caliban, nome de um demônio disforme também presente em uma obra de Shakespeare. Mas voltando um pouco no tempo, voltando um pouco na nossa análise, na nossa abordagem, durante muito tempo, críticos literários se debruçaram sobre um questionamento. Quando foi que surgiu a literatura brasileira? Qual foi a sua origem? Teria ela se originado no Barroco, com a voz ferina de Gregório de Matos? Teria ela se originado no arcadismo, com o nativismo presente nas obras de Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília de Dirceu, ou nos sonetos de Cláudio Manuel da Costa? Lembrando que Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa pertenceram à Inconfidência Mineira, movimento que teve como principal voz Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi o seu principal líder, foi o seu mártir.
Esses dois poetas que nós mencionamos, Cláudio Manuel da Costa, que usava o nome de Glauceste Saturnio, e Tomás Antônio Gonzaga, que usava o nome de Dirceu, eles escreveram também as famosas cartas chilenas, enviadas por Critilo a Doroteu, por Cláudio Manuel da Costa a Tomás Antônio Gonzaga, outros pseudônimos que eles usavam, falando de um certo governador da região de Santiago, no Chile, o fanfarrão Minésio, que quando se lê, à primeira vista, já se percebe que não é muito bem isso, né? Não é Santiago, é Vila Rica, não é fanfarrão Minésio, é Jorge da Cunha Menezes, não é o Chile, é o Brasil, são as Minas Gerais. Teria surgido a nossa literatura nos poemas épicos de Basílio da Gama, com o seu Uruguai, em 1769, ou Santa Rita Durão, com o seu Caramuru, de 1781, né? Dois poemas épicos que começam a esboçar a figura do índio brasileiro. Podemos dizer que se tratam de poemas pré-indianistas. Debruçou-se durante muito tempo sobre essa questão, quando se chegou à conclusão de que o importante não era saber quando foi que começou a literatura brasileira, mas tratar da sua importância, dos seus vultos, dos seus nomes, daqueles que a fizeram. E se não foi o primeiro passo na literatura brasileira, o primeiro passo dado na origem da literatura brasileira, o romantismo tem consigo a glória de ter sido o primeiro movimento literário a florescer em um Brasil independente, no Brasil como um país independente. Afinal de contas, o Brasil se torna independente em 1822 e os marcos iniciais do romantismo são o livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães, que foi professor de Álvares de Azevedo no ano de 1846, 900 não, ele nasceu e faleceu no século XIX. Então, 1846, e também a revista Niterói, que era uma revista brasileira, mas era escrita, publicada em Paris. O romantismo brasileiro é dividido em 3 fases, tanto que é o movimento sobre o qual nós mais nos debruçamos quando vamos estudar literatura brasileira no ensino médio, né? A gente passa quase meio ano estudando o romantismo, porque ele tem 3 fases. A primeira delas, nacionalista, indianista, profundamente idealista. A segunda, marcada pelo pessimismo, marcada pelo peso dos temas, pela questão da mulher intangível, né? A mulher idealizada, intangível, o forte desejo de morte, o forte culto à morte, o escapismo, né? Nós temos aí o romantismo mal do século, ou ultrarromantismo, né? Chamada segunda geração romântica, né? É a ela que pertence Álvares de Azevedo. E a terceira geração romântica, que é a geração de Castro Alves. Nós já falamos no nosso canal sobre Castro Alves, né? A geração condoreira ou a geração hugoana, graças aos seus ideais de liberdade representados pela ave símbolo da América, que é o condor. O romantismo é o período em que os grandes prosadores brasileiros começam a surgir. Temos Joaquim Manuel de Macedo, temos José de Alencar com o Guarani, com Iracema, com Lucila, com A Pata da Gazela, com 5 Minutos, com A Viuvinha, com Senhora. Temos o primeiro Machado de Assis, não é? O Machado de Assis da primeira fase,
ainda dos livros A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, o Machado de Assis, poeta, que publicou Crisálidas, Falenas, Americanas, Ocidentais. Tudo isso está no nosso romantismo. O romantismo de Gonçalves Dias, com a sua Canção do Exílio, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É romantismo, é o romantismo brasileiro. É óbvio que o romantismo não surge no Brasil, não nasce no Brasil, ele vem da Europa, com a geração da Tempestade e Ímpeto na Alemanha, com Almeida Garré e seu poema Camões em Portugal, com os grandes poetas franceses, né, do romantismo francês, né, Victor Hugo entre eles, né, daí a geração hugoana, a geração de Castro Alves. Mas vamos nos deter à segunda geração, a geração mal do século, a geração do ultrarromantismo. Nessa segunda geração, 4 poetas se destacam, todos eles mortos antes dos 25 anos, todos eles mortos por tuberculose. São eles Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e o nosso Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, quando se fala esse nome, Álvares de Azevedo, quando se fala da sua poesia, a primeira coisa que vem à mente são poemas pesados, pessimistas, poemas como Lembrança de Morrer, poemas como Spleen e Charutos, poemas que falam da morte, poemas que falam da desesperança, poemas que falam da mulher inalcançável, da musa inalcançável, né? Aquela que só se pode amar platonicamente, que só se pode amar em espírito e em ideias, né? Aquela mulher que não se encontra fisicamente, né? Existe a imagem, mas não existe o toque, né? Não existe a aproximação física, a conexão física, o contato físico. É esta a poesia de Álvares de Azevedo, quando se diz o nome dele apenas. É por isso que eu trago para vocês, que eu compartilho com vocês, esse poema, Anjos do Mar. O poema Anjos do Mar é um poema de Álvares de Azevedo que ninguém diria ser um poema de Álvares de Azevedo. E alguns críticos mais ácidos, mais mordazes, vão dizer que é Álvares de Azevedo para quem não gosta de Álvares de Azevedo. Mas quem lê com mais profundidade toda a sua obra e vê, por exemplo, a explanação de Alexei Bueno, Alexei diz o seguinte, que Álvares de Azevedo tinha uma personalidade, um caráter quase esquizoide. Era o seguinte, a sua poesia, a sua obra, né, tem os contos dele, né, Noite na Taverna, tem a sua peça de teatro, Macário, tem o seu poema épico, Conde Lopo. Né? Nessa obra dele, é muito presente a questão da orgia, é muito presente a questão das bebedeiras, mas isso não era a vida dele normal. A vida dele como cidadão, como pessoa, era uma vida pacata e até casta, como diz o Alexei Bueno. Ele diz que era uma vida de um aluno muito responsável e de alguém que prezava muito a família. Inclusive, quando ele é matriculado em 1840 no Colégio Stoll, na região do Botafogo, no Rio de Janeiro, o próprio dono do colégio, o senhor Stoll, o doutor Stoll, afirma que jamais viu na América, em toda a América, um menino que naquela idade, 9 anos, ele nasceu em 31, 1840, 9 anos. Então, naquela idade, tivesse tamanha inocência de costumes e tamanha capacidade intelectual. Né? Ele, na adolescência, estudou latim, estudou inglês, estudou francês,
No curso de Direito, ele fez o curso de Direito, 4 anos, não concluiu. Ele traduziu o 5º ato de Otelo, de William Shakespeare. Ele traduziu o poema Parisina, de Lord Byron, que foi uma das suas grandes influências, né? Daí um outro nome para a segunda geração romântica, que é a geração byroniana, né? E ele, aos 16 anos, tornou-se bacharel em letras. Recebeu o título de bacharel em letras graças ao seu ensaio Literatura e Civilização em Portugal. Álvares de Azevedo, como nós já dissemos, morreu aos 20 anos, morreu de tuberculose e também com um tumor na fossa ilíaca. Quer dizer, ele teve a tuberculose e a situação se agravou com esse tumor na fossa ilíaca, provocado por uma queda de cavalo quando ele passava férias na cidade de Itaboraí, no interior do Rio de Janeiro. Ele foi enterrado, sepultado no cemitério da Praia Vermelha, na zona sul do Rio de Janeiro, mas esse cemitério foi inundado pelo mar. O mar, em ressaca, destruiu o cemitério. Os restos mortais de Álvares de Azevedo foram encontrados pelo seu cachorro, né? E daí, a partir daí, foram transportados ou transplantados ou transladados para o cemitério São João Batista, onde estão até hoje, também no Rio de Janeiro, onde ele foi a 12ª pessoa a ser sepultada em 1854, conforme, 1854, isso mesmo, conforme diz o livro de registros, a primeira página do livro de registros deste cemitério. Então, depois de ter falado um pouquinho sobre Álvares de Azevedo, um pouquinho sobre as origens da literatura brasileira e um pouquinho sobre o romantismo no Brasil, agora sim vamos ao poema Anjos do Mar, um poema sereno, um poema quase adolescente. Prestar atenção, pessoal, é alguém convidando a pessoa amada para estar com ele e para compartilhar com ele um beijo de amor. Olha toda a construção que se faz, ao invés de simplesmente dizer, menina, vem me dar um beijo. Vejam o que é poesia. A poesia é isso, é toda essa construção, é o trato da mensagem. Então vamos a Anjos do Mar. As ondas são anjos que dormem no mar, que tremem, palpitam, banhados de luz. São anjos que dormem a rir e sonhar, e em leito de escuma revolvem-se nus. E quando de noite vem pálida a lua, seus raios incertos tremer, pratear, e a trança luzente da nuvem flutua, as ondas são anjos que dormem no mar, que dormem, que sonham, e o vento dos céus vem tépido à noite nos seios beijar. São meigos anjinhos, são filhos de Deus, que ao fresco se embalam do seio do mar. E quando nas águas os ventos suspiram, são puros fervores de vento e de mar. São beijos que queimam e as noites deliram, e os pobres anjinhos estão a chorar. Ai, quando tu sentes dos mares na flor, os ventos e as vagas gemer, palpitar, por que não consentes num beijo de amor que eu diga-te os sonhos dos anjos do mar? Esse é o poema de Álvares de Azevedo. Como vocês viram, um poema quase adolescente, mas muito bem construído.
afinal de contas, pensar nas ondas como anjos, pensar nesses anjos dormindo no mar, pensar no que pensam, no que sonham, no que sentem nas noites, quando as nuvens ou a lua aparecem, quando os ventos se apresentam. Isso é de um brilhantismo impressionante. Daí estar certíssimo Machado de Assis, quando em 1866, na coluna A Semana Literária, ao fazer uma análise da obra Lira dos 20 Anos, dizer que Álvares de Azevedo tinha algo que se desenvolveria mais ainda se não lhe houvesse faltado tempo. Descrevê-lo como um grande poeta e um escritor bastante promissor na época em que se escreveu. Imaginou o Machado que seiva poderosa, como ele mesmo diz, que seiva poderosa existia naquela organização. E que obra ele teria se tivesse tido a oportunidade de desenvolver todos os seus recursos. Mas ele morreu aos 20 anos e agora nos resta imaginar o que Álvares de Azevedo escreveria se tivesse vivido mais. Que obras conceberia, que textos escreveria, que obras, que antologias, que trabalhos daria à luz. E assim, com essa imaginação, com essa divagação, nós damos os trâmites por findos, damos por encerrada a nossa 72ª edição do Sala de Poesia, agradecendo a todos vocês que estão, que estiveram e que estarão conosco, e informando que nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.